Vejamos os financiamentos. O que é um financiamento? Um financiamento não é nada mais, nada menos do que a partição de um capital para pagamentos futuros. Quais são os elementos de um financiamento? Vamos ver uma situação concreta. Um capital de 900 é financiado em 3 parcelas mensais à taxa de 10% ao mês, sem entrada. Numa linha de tempo, nós vamos representar a situação. O valor financiado de R$ 900 se encontra na data zero. Vamos dividir esse 900 em valores que serão pagos nas datas 1, 2 e 3. Esses valores são chamados de amortização. Suponhamos que eu pague a amortização de 200 na data 1, mas além do valor 200 na data 1, que é parte do capital de 900, eu devo pagar também os juros de 900. Portanto, do capital 900 eu vou pagar 200 na data 1 e mais 90 de juros sobre a minha dívida inicial de 900. Pagando 200 do capital e 90 de juros, eu tenho uma primeira parcela de 290. A partir do momento que eu paguei essa parcela de 290, o capital de 200 que já foi pago faz com que o meu saldo devedor se reduza para 700. Esse saldo devedor de 700 vai gerar os juros que serão pagos no mês seguinte, na data 2. E suponhamos que eu pago mais 300 de capital na data 2, que somado com os juros de 70, do saldo devedor de 700, eu tenho a segunda parcela de 370. Ao pagar, portanto, a segunda parcela de 370, eu estou pagando 300 de capital e mais 70 de juros. Pagando 300 de capital, eu tenho um saldo devedor de 400. Na data 3, é a data final, o último pagamento, eu tenho que necessariamente pagar o capital de 400 e mais os juros do último mês. O capital de 400 mais os juros de 40, 10% de 400, resulta na última parcela de 440 e o meu saldo devedor se anula. Quais são os elementos importantes de um financiamento? Nós temos a amortização, que é o valor de uma partição paga em uma data. No caso concreto nosso, nós temos as amortizações de 200 na data 1, 300 na data 2 e 400 na data 3. Os juros são sempre calculados sobre o saldo devedor. No caso ali, o saldo devedor vai ser o restante a pagar após uma data. Após a data zero, eu acabei de contrair o meu empréstimo, eu tenho um saldo devedor de 900. Após o pagamento da data 1, a prestação de 290, o meu saldo devedor é de 700. Após o pagamento de 370, parcela de 370 na data 2, o meu saldo devedor é de 400. E, finalmente, após o pagamento de 440, o meu saldo devedor é zero. Os juros são sempre calculados sobre o saldo devedor, é a remuneração do saldo devedor. Os juros na primeira parcela são 10% do saldo devedor após o período anterior, 900. Os juros da segunda parcela, que é de 70, corresponde a 10% do saldo devedor anterior, de 700. E os juros de 40 da última parcela, que está na última parcela, corresponde a 10% do 400. E, finalmente, a parcela, que é o pagamento total em uma data. No caso aí, é o valor da amortização da data, mais os juros que estão pagos naquela data. Um sistema de amortização é a forma como vamos dividir o capital para pagamento ao longo do tempo. Se nós dividirmos o capital em amortizações iguais, nós temos o sistema de amortização constante, chamado SAC. Se nós dividirmos o capital em amortizações diferentes, mas de forma que, quando somados aos juros, resultem em prestações iguais, nós temos o sistema de amortização francês. Vamos analisar cada um dos dois casos detalhadamente. No sistema de amortização constante, as amortizações são iguais. Vejamos um caso concreto. Nós temos o capital de 800 em 4 parcelas mensais pelo sistema de amortização constante e a taxa de 10% ao mês.
Numa linha de tempo, nós temos o saldo, o valor financiado de 800 que está na data zero. Como se trata do sistema de amortização constante, esse capital de 800 vai ser dividido em amortizações iguais, constantes, todas elas iguais a 200. Isso significa que em cada uma das datas 1, 2, 3 e 4, eu já vou pagar 200 de capital. E é claro que a esses valores de 200 serão acrescidos os juros sobre o saldo devedor. No pagamento da primeira parcela, além dos 200 de capital, eu vou pagar juros dos 800. 10%, vou pagar 80 de juros, o que vai resultar na primeira parcela de 280. O saldo devedor, portanto, que era de início 800, após o pagamento da primeira amortização de 200, esse saldo devedor se reduz a 600. Esse saldo de 600 vai resultar em juros que serão pagos na data 2, juntamente com a segunda amortização de 200. A amortização de 200 mais os juros de 10% de 600, 60, resulta na segunda parcela de 260. Após o pagamento, então, da segunda amortização de 200, o saldo devedor, que era de 600, se reduz para 400. Esse saldo devedor de 400 vai resultar em juros de 40 na data 3. Juros de 40 na data 3 mais a terceira amortização de 200 resulta na terceira parcela de 240. Ao pagar a terceira amortização de 200, o saldo devedor de 400 se reduz a 200. Esse saldo devedor de 200 na data 3 vai gerar os juros na data 4 de 20. Que somados à amortização de 200, resulta na quarta e última parcela de 220. É bom lembrar, observar, que as parcelas 280, 260, 240 e 220 formam uma progressão aritmética de razão menos 20. Os juros de 80, 60, 40 e 20 também formam uma progressão aritmética de razão menos 20. E mais, o saldo devedor na data 0 é 0 e o saldo devedor em qualquer data é a soma das amortizações restantes. Na data 0, eu ainda tenho 4 amortizações, o saldo devedor é de 800. Na data 1, após o pagamento da data 1, eu tenho 3 parcelas restantes, 3 amortizações restantes, dá 600. Após a data 2, tenho 2 amortizações restantes, 400. Após a data 3, uma amortização restante, 200.